O Fernando Serra para fazer a parte dele sobre o cenário mundial, a pesquisa sobre retenção no cenário mundial. Professor, muito obrigado, viu, mais uma vez. Obrigado a vocês. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, é um tema que me interessa, e agradecer a oportunidade de estar com o Vidal, com o Pedro, agradecer a toda a equipe da Marketing Fora Edu, agradecendo ao Tório e ao Gustavo, né, pelo trabalho e pelo incentivo também nesse tema que está aí. Eu vou compartilhar minha tela agora, tá, para colocar minha apresentação. Tá? Só um momento. Tá, então, todo mundo vendo a apresentação? Estamos Sim, sim, todo mundo vendo. professor. Sim, Tá ok. pode continuar. Bom, então, a ideia, né, eu sou professor do PPGA e do PPGP da Uninove. Tá? A ideia é falar um pouquinho da pesquisa da retenção no contexto mundial e falar um pouco do que a gente chama de gestão baseada em evidências, que é uma coisa que a gente está recuperando hoje na, na, na prática, né, vamos dizer assim. Vocês estão vendo o slide aí já, né? Sim, sim. Sim. Então vamos lá. Então acho que o primeiro aspecto é que a gente, apesar da gente é um contexto das empresas, a gente tem um contexto de adaptação em geral, né? Então a gente tem que adaptar porque o ambiente demanda para a gente, assim as empresas sobrevivem, pagam os seus salários, mas em geral as empresas, e eu estou incluindo as instituições de ensino, a gente esquece de olhar um pouquinho à frente. Tá? Então as ES adaptam e tem que se adaptar, tá? Mas já em 2018, a partir de entrevistas que eu fiz com executivos de ES, de grupos consolidadores do ensino superior, quando teve a mudança de um ambiente institucional, a mudança a partir de regulatória, tá? Eles já diziam que, além do foco na captação, a ideia era ter um foco na retenção, no engajamento, na eficiência acadêmica e, sobretudo, alguns falaram em ofertas diferenciadas, tá? Além da aprendizagem ativa, aprendizagem adaptativa, realidade virtual e trabalhar efetivamente com PBL. Tá? Então, a gente foca muito na adaptação e a gente esquece um pouquinho de pensar um pouquinho mais à frente. E isso também se reflete em tudo que é falado sobre retenção na pesquisa mundial. Mas, parafraseando Drucker, no futuro que já aconteceu, a gente tem mudanças que são mudanças que a gente já sabe que vão acontecer ao longo de 20 anos, né? Que são reflexos de tecnologia, mudanças sociais. Tá? Dentre elas, por exemplo, você tem um aluno que vai até o 2º grau fazendo ensino presencial, muito conectado, mas depois entra no ensino superior, que tende a trabalhar já e muitos deles para trabalhar com EAD, então, e daí por diante. Então, a gente tem muitas coisas que são tendências e que a gente está adaptando agora para um momento, e que a gente esquece do que vem pela frente. Apesar do problema da Covid-19, finalmente a gente retorna com a aula remota. Eu digo retorna porque já há dezenas de anos, você acha que o Vianney está aí participando também, isso já existia e era utilizado, e não era utilizado como uma filosofia de EAD, mas como está sendo em outros países, né? Face-to-face learning, utilizando tecnologia. Tá? Eu acho que isso é importante porque isso muda para mim, tá? E se torna uma oportunidade para futuro e para novas experiências, né? A ideia de você trabalhar com gerenciamento baseado em evidência é uma defesa que tem acontecido e ela tem se viabilizado muito por conta da tecnologia também. Tá? Então, as empresas têm não só muitos dados, tá? E tem muita disponibilidade de dados. Existe o desafio de integrar esses dados, e aí especificamente nas instituições de ensino superior, mas o fato é que o gerenciamento com base em evidências ele sai
um pouco do achismo, da gente pensar o que funciona ou não, tá? Com base somente na experiência, e em meias verdades, que a gente às vezes acredita por questão de bom senso, e quando a gente vai investigar, tá? Com base em evidência, a gente vê que isso não acontece. Tá? E a gente segue, na verdade, o que acontece na medicina com base em evidência, a gente substitui sabedoria convencional, crenças e ideologias. De certa forma, é algo que há muito tempo é defendido pelo professor Pfeffer e Sutton, tá? Professor Pfeffer, que tive a oportunidade de conviver, que é uma pessoa especial, mas que não deixa de fora outros aspectos, como heurística e daí por diante, intuição. Mas imagina você ir ao médico e dizer o seguinte, né? Parafraseando os dois: vou operar seu apêndice. Aí diz assim: por que você vai operar o apêndice? Eu vou operar o apêndice porque o meu último paciente foi operado e melhorou muito. Tá? Então, não fiz teste nenhum, não tem nenhuma evidência disso, mas o outro foi operado e melhorou muito, então eu vou te operar. Então, a ideia é que, em geral, os problemas surgem em novas situações diferentes. É claro que a experiência vale muito, mas não necessariamente o contexto passado é igual ao que está acontecendo, e é frágil copiar cegamente o mesmo método que a gente utilizou para alguma coisa. Tudo bem até aí, pessoal? Ok, professor. Okay. Então, a ideia é de trabalhar com fatos e dados, né, tratados de forma adequada. A gente tem uma lacuna de profissionais hoje para isso, e grande parte desses profissionais são profissionais que passam por mestrado e doutorado. Tá? E trabalhar com evidências científicas também, que é uma coisa que hoje a gente está até bem carente. A gente está aí passando por uma situação do Covid em que a gente está doido para entender o que a evidência científica traz para a gente. E essa é a ideia que está por trás disso. E quando a gente olha, por exemplo, para o que a gente vê sobre as evidências sobre retenção, a gente vê o seguinte: o problema de retenção ele é importante em países tanto desenvolvidos como emergentes. Então, é um problema M, que é um problema que os contextos culturais são universais. Por outro lado, o problema de retenção tem característica distinta entre países distintos. Então, é um problema ético, ele depende de um contexto cultural distinto e também depende de contextos específicos que se vive no ambiente. Um mito é que a principal causa da evasão é financeira. Tá? Talvez o principal motivo explicitado é financeiro, ou quando a gente olha dados em volume, o professor Zé Eduardo, comigo, com o Gustavo, a gente tem olhado os dados do censo de uma outra maneira, longitudinalmente, com técnicas mais elaboradas de estatística, e pelo fato da evasão acontecer em determinado público, você já induz que aquele é um problema financeiro, mas não necessariamente com evidência. Tá? E, por último, né, você tem também os fatores, uma evidência que a gente tem que os fatores internos da instituição de ensino superior eles chegam a afetar positivamente 60% ou negativamente 60% do comprometimento com o diploma. Então, quando a gente olha, o fator financeiro não é exatamente o preponderante, pelo menos nas pesquisas e nos dados que a gente tem trabalhado. Então, o que a gente tem como evidência que a gente tem trabalhado? Tá? Então, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho com uma base de 30 mil alunos. Tá? Foi importante esse trabalho da Marketing for Edu. Acho que também foi importante para o cliente. Tá? E nesse trabalho ficou evidenciado, né, que foi, primeiro, teve uma grande dificuldade em integrar informações a partir de diversas plataformas de dados dentro da própria instituição, mas que o desempenho acadêmico, se for insatisfatório, o aluno evade mesmo sem endividamento. Tá? E isso é preponderante no início do curso. A gente tem que entender que, quando a gente fala de desempenho acadêmico, não é necessariamente passar o aluno, mas tinham muitas falhas acadêmicas acontecendo, pouca integração, pouca atenção ao desempenho do aluno. E quando ele permanece por um sacrifício pessoal e financeiro. A gente fez isso com a árvore de decisão a partir de aproximadamente 30 mil, dados de 30 mil alunos balanceados entre EAD e presencial, a gente pode quase que afirmar o seguinte: eu não devo dar financiamento para todo mundo, por exemplo. O financiamento é mais efetivo
para quem está, né, bem. E, por outro lado, eu tenho que ter uma garantia de entregar valor, de entregar cursos que sejam adequados e daí por diante, que é uma tendência importante. A gente fez um outro também, a gente tem feito outros levantamentos em vários tipos, perfis de instituições de ensino, utilizando escala de permanência. Tá? Até agora, a gente tem mais ou menos 8.000 alunos testados. Tá? E a gente vê que os fatores internos, a integração social, que são fatores com algum controle, sobretudo o fator interno, é totalmente de controle da universidade. Né? Atenção ao aluno, serviço de secretaria, acompanhamento, qualidade de professor. Tá? Então, esses fatores são de controle da universidade. A integração social pode ser controlado pela universidade. E o estresse do aluno é uma coisa que pode ter serviços de suporte. Então, a gente vê que o impacto é muito maior desses do que o da atenção financeira. Esses podem chegar a 80%, tá? E a atenção financeira, né, se ela for consequência única, ela é somente 5%. E a gente vê também, tem estudos que foram feitos com mais de 800 executivos, e a gente mostra que tem um erro ali na figura, mas que a pré-aula e a avaliação do professor influenciam fortemente o resultado em sala de aula invertida, influenciam positivamente a avaliação do professor e do curso, tá? A pré-aula e a aula. Então, a gente tem muita coisa que a gente pode controlar, tá? E que a gente tem dados para trabalhar isso. Quando a gente vai olhar a pesquisa internacional sobre retenção, a gente tem um trabalho predominante, que é a teoria interacionalista do professor Tinto, de 1975, editada 6 vezes. Embora ele tenha só 15 documentos, ele tem mais de 4.000 citações acadêmicas, o que é uma enormidade. E ele tem uma teoria que ele fala que é uma teoria longitudinal de retenção, de compromisso com a permanência. Essa teoria ela é base para toda a pesquisa, seja como sendo complementada ou como contraponto. E para entender isso, nós fizemos um levantamento da pesquisa em retenção na base Simago. A gente não olhou a base Web of Science, a gente olhou a base Simago, e porque a base Simago ela tem mais periódicos voltados para educação. Nesse caso, é uma pesquisa de educação superior, tá? Mas tem muito trabalho sobre educação básica também. A gente focou em educação superior. E nesse trabalho de educação superior, a gente verificou que existiam 374 artigos, que a gente queria ver a pesquisa científica, e eles foram reduzidos a 114 com técnicas de bibliometria, de pareamento bibliográfico. Então, são 114 mais relevantes que mais se conectam entre eles. E a gente fez uma pesquisa somente entre 2013 e 2019. Na verdade, a base ela encerra praticamente em 2018. E a gente encontra 3 frentes de pesquisa, tá? Na nossa análise de sobreposição da análise fatorial em relação à análise de rede. Uma primeira são características e fatores que influenciam a retenção, que é uma pesquisa clássica. Tá? A segunda são ações e modelos de retenção que influenciam no resultado da retenção. E a gente vê o aparecimento de um conjunto de pesquisas que abordam os fatores psicológicos de comportamento, como é que você influencia o aluno, né, em relação a essa retenção. Então, isso mostra quais são os caminhos que a pesquisa está seguindo. Infelizmente, a gente tem poucos artigos sobre retenção de alunos científicos no Brasil, tá, em relação ao internacional, mas eu fico feliz que nessa base 114 tem 2 artigos brasileiros publicados, e é muito difícil a gente encontrar, quando a gente faz esse tipo de trabalho, trabalhos brasileiros citados. Quais são os temas que os internacionais pesquisam e que para a gente é interessante comparar com o nosso contexto? Minorias e identidade, eles trabalham necessidades financeiras, como trabalham também aspectos étnicos. Mentoria, a influência da mentoria e sobretudo da mentoria de pares, né? Alunos mais avançados ou mais experientes mentorando alunos, serviço de suporte da universidade, o problema do EAD, da evasão no EAD, lembrando que se integração social é importante, é difícil fazer no presencial, existe um desafio de fazer no EAD, para mim factível, mas existe.
o problema do calor e do primeiro ano, o freshman é o maior abandono lá e aqui, independentemente das características diferentes, tamanho de turma, e especificamente são muito testadas as carreiras de exatas, tá? Relacionamento, né? Diversos tipos entre professor, aluno, aluno, universidade, e o efeito de financiamentos e bolsas. Então, a gente vê que praticamente todos aqueles fatores que a gente comentou ali que são importantes, eles, de certa forma, estão sendo trabalhados especificamente na pesquisa internacional. Bom, eu falei muito rápido, é claro que isso vale um debate muito específico para cada uma das coisas, e pelo que eu entendi do Gustavo do Tório, a intenção é que isso siga, e eu fico feliz de ter um fórum permanente de retenção em que a gente possa trazer a experiência prática e a evidência de trabalhos com dados consolidados e também de trabalhos científicos que, querendo ou não, um trabalho de retenção é um trabalho voltado para a prática, mas acho que tem um possível caminho. Acho que o primeiro caminho, algumas universidades estão trabalhando, eu pessoalmente faço parte do comitê de estratégia do Grupo Marista e estou iniciando um outro comitê de estratégia em breve também, na ideia de tentar entender e tentar possivelmente ajudar também nisso, e o Vidal a seguir vai falar, ele também tem experiências nisso, mas a gente tem que começar a usar analytics não só para captação, tá? Mas tanto analytics como técnicas de inbound que a gente trabalha e tecnologia como bots e outras coisas são ferramentas importantes para a retenção. Tá? Existem algumas iniciativas, não necessariamente de ensino superior, existem, é claro, iniciativas de ensino superior, mas Descomplica, outros que têm utilizado isso com sucesso. Tá? Então, esse acompanhamento do aluno, existe um sacrifício muito grande, né? Porque a TI passa a ter um trabalho importante de integração de base, disponibilização de base, tá? E daí por diante, tá? Para poder usar essas técnicas para você poder fazer relacionamento, fazer analytics e poder dar uma resposta, tá? Adaptativa, tá? E rápida, tá? Para você trabalhar a retenção. E a gente já existem algumas experiências acontecendo e a gente vê que os efeitos são importantes. Eu acho que existe também uma coisa que pode começar, é o trabalho de integração social, no presencial mais evidente, tá? E sobretudo no primeiro ano, primeiro semestre, sobretudo, mais presença, mais integração, mais compreensão do indivíduo naquele grupo, tá? E um grande desafio no EAD por conta de mais com ferramentas para isso, né? As pessoas se relacionam com WhatsApp, com outras coisas, e há pouco tempo a gente estava participando de um evento, semana passada, um evento virtual, e já dizia, né? Todo relacionamento de mentoring nos Estados Unidos, os alunos mentores trabalham com WhatsApp. E a importância de um bom dimensionamento, planejamento dos serviços de suporte e de atenção ao aluno, muito e integrando as engrenagens. Existe uma engrenagem que é uma engrenagem interna, existe uma engrenagem de secretaria, daí por diante, existe uma engrenagem de serviço, existe uma engrenagem acadêmica, uma engrenagem financeira, tá? De administrativo financeiro, esses dados precisam estar integrados, porque pelos nossos estudos de levantamento de árvore de decisão, a gente vê que na primeira falta o aluno, e primeiro atraso de pagamento, esse aluno já é desistente. Tá? Ele já é desistente potencialmente. Então, fora o caminho de aprendizagem ativa que as universidades estão seguindo, lembrando que isso tudo tem que ser integrado nessas engrenagens, na nossa perspectiva, existe um futuro que já é um futuro que já aconteceu, está no relatório Horizon, está nas experiências internacionais, de incrementar a aprendizagem adaptativa, o uso de inteligência artificial e machine learning. Tem a Araz, que é uma empresa de treinamento executivo, que já usa bastante isso. A gente está longe de usar isso ainda na universidade. Até onde eu sei, a PUC do Paraná já tem aí um trabalho, por exemplo, de ideia de realidade aumentada.
tá, para o curso de medicina, Analytics para o sucesso do aluno, então, influenciando a aprendizagem adaptativa. Então, existe um caminho que já está sendo traçado, a gente está num momento de adaptação ainda, mas existe um caminho possível, tá, e real, com tecnologia disponível, que a gente pode traçar para seguir para isso. Bom, eu tentando cumprir o prazo aqui, eu sei que foi muita informação, mas é para introduzir um pouco o desafio da retenção e as possibilidades e oportunidades que elas trazem para as universidades de reter aquilo que já é seu, entre aspas, né? E aumentar esse índice de retenção, que também vale para o ensino básico, mas o ensino básico já chega a reter, em alguns casos, 80%, 90%, e o ensino superior está longe disso. Mas então existe oportunidade para ambos os lados. Eu agradeço, então passo a palavra aí para o Gustavo dar continuidade. Obrigado.